esse aqui que eu acho que O Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos falar de novo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos alegres porque sabemos que aqui é o melhor lugar do mundo, porque aqui nós estamos reunidos aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. E temos certeza também que Ele está agindo e está andando, e Ele está aqui entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também parabenizar a igreja. Tenho visto uma igreja ativa, uma igreja dinâmica, com muitas programações. Hoje tivemos aqui os embaixadores do Rei. Que coisa linda, né? Poder ter todas essas classes que são importantes para a vida da igreja, para a vida das crianças. Eu tenho certeza que esta igreja continuará marchando e esta cidade continuará ouvindo falar de Jesus Cristo, a razão de nossas vidas, porque desde os pequeninos até os mais idosos, todos têm prazer de trabalhar aqui neste lugar. Parabéns a vocês, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Santo Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 14, uma passagem muito conhecida por todos nós. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 1. A palavra do nosso Deus assim nos ensina através desse texto. Ora, dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães ázimos, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam buscando como prender Jesus à traição para o matarem. Porque eles diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, preciosíssimo, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício do bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários, que se daria aos pobres. E murmuravam contra ela. E Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer bem a eles. A mim, porém, nem sempre me tendes. E ela fez o que pôde, e antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, em todo o mundo, onde quer que for pregado o Evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Para nós é um privilégio poder estar na tua casa, te adorar, poder rever os nossos irmãos queridos, mas agora, ó Deus, principalmente, poder ouvir a tua voz. Reconhecemos, ó Deus, que quando a tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Abençoe, ó Deus, a minha vida na transmissão da tua palavra, para que eu seja fiel àquilo que o Senhor tem para falar à tua igreja. Eu peço as bênçãos do Senhor. Oro para cada pessoa que aqui entrou. Oro pela vida de cada pessoa que nos acompanha e acompanhará pelas redes sociais. E faço esta oração em nome daquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, antes de prosseguir, nós precisamos entender qual é o contexto desse texto. E o que me chama a atenção, que aqui está uma narrativa de 2 dias antes da Páscoa. E a Páscoa era a mais importante festa de Israel. Era um tempo que Jesus seria preso, tempo que Jesus seria julgado, condenado, crucificado, sepultado. E nos bastidores do cenário religioso de Israel, as autoridades judaicas planejavam como prender Jesus e acabar com a vida dele, matá-lo. Ou seja, estava crescendo a hostilidade para com o Filho de Deus. Principalmente os saduceus,
homens que lideravam o templo naquela época, homens que haviam transformado o templo do Senhor num covil de bandidos e salteadores. E Jesus, poucos momentos atrás desse texto, ele tinha virado as mesas, ele tinha expulsado os vendedores, e isso tocou no bolso desses corruptos sacerdotes do templo. E esta aristocracia de Israel tomou uma decisão: Jesus precisa ser preso urgentemente, ele tem que ser morto o mais rápido possível. E diz a Bíblia que estava se aproximando então dessa festa da Páscoa, faltando em sim 2 dias. E o que é interessante, que a Páscoa era a alegria dos judeus, mas era o terror dos romanos. Sabe por quê? Porque nesta festa, a população de Israel quintuplicava. Ou seja, a população de Israel ficava 5 vezes mais do que o normal. Saíam judeus espalhados de toda aquela região para ir para Jerusalém. É por isso que a decisão deles era que Jesus fosse preso depois da Páscoa, para não gerar tumulto, para não ter problema, para que o exército de Roma não tivesse dificuldade para controlar. Só que nós cremos e sabemos e vemos isso, que os planos de Deus é que prevaleceu, louvado seja o nome de Jesus. Tudo aconteceu debaixo da agenda de Deus, e tudo foi consumado de uma forma perfeita e incrível, para a glória de Deus e para a salvação de nossas almas. Portanto, enquanto que as autoridades religiosas estavam se coligando com as autoridades romanas para prenderem e matarem a Jesus, nessa história aparece uma família de Betânia, que teve uma atitude completamente oposta. Uma família que resolveu fazer um banquete, ou seja, preparar um jantar para receberem o Senhor da glória, o Messias, Jesus Cristo, em sua casa. Meus queridos irmãos, eu fico maravilhado ao ver isso aqui, e vejo que isso acontece ainda nos dias de hoje. No mundo em que Jesus tem sido hostilizado, no mundo em que as pessoas têm rejeitado a mensagem da cruz, no mundo em que as pessoas, inclusive até a própria política, têm conspirado contra Jesus e a sua santa palavra, ainda assim, há famílias que têm prazer em receber Jesus Cristo. No mundo em que há uma espiritualidade gélida, há ainda famílias que podem ter um coração caloroso, cheio de alegria, para ter a presença de Jesus dentro do seu lar. E eu acredito que cada um que está aqui nessa noite tem esta alegria em poder dizer: Jesus habita em minha casa. É por isso, meus irmãos, que aqui está uma família que estava honrando a Jesus Cristo. E o que me chama a atenção, que nessa cena, uma mulher se destacou, uma mulher que se transformou numa grande missionária nesse texto. E quem seria esta mulher? Na verdade, se nós olharmos para esse texto de Marcos 14 e compararmos com Mateus capítulo 26 e com João capítulo 12, veremos que as 3 mulheres citadas em Marcos 14, Mateus 26 e João capítulo 12 é a mesma mulher. Os evangelistas de Marcos e Mateus, eles não falam o nome dessa mulher, só afirmam ser uma mulher que se aproximou de Jesus. Mas no Evangelho de João capítulo 12, se você olhar depois, é mais claro, porque ali resolve essa dificuldade, citando o nome dela como sendo Maria, irmã de Lázaro. Meus irmãos, na verdade, eu entendo que não existe motivos de querer confundi-la com Maria Madalena, a que eles chamavam de pecadora, aquela que tinha os 7 demônios, como alguns fazem ao ler esse texto de Marcos 14. Porque nem mesmo com a pecadora que ungiu os pés de Jesus, poderia se igualar a esta mulher desse texto, conforme você vê lá em Lucas capítulo 7, falando da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Se você olhar depois a narrativa de João 12, aqui está muito claro que junto com Maria estava a sua irmã Marta, e elas serviam ali na mesa, e seu irmão Lázaro estava ali, e que era um dos convidados para estar ali à mesa com Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aqui para mim, nesse texto, está a Maria, irmã de Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus momentos atrás. E o que é incrível, que essa mulher, Maria,
ela só aparece 3 vezes em toda a Bíblia. Você pode pesquisar isso depois. A primeira vez está lá em Lucas capítulo 10. E lá ela está aos pés de Jesus para aprender da palavra de Jesus. E o que diz o texto? Que Marta, sua irmã, estava ansiosa. Marta estava correndo com os compromissos da casa. Marta estava arrumando tudo para servir Jesus da melhor maneira possível. Mas Jesus deixou muito claro para Marta: Marta, Marta, você está muito ansiosa. Marta, você está gastando energia naquilo que não deveria gastar energia. Mas Marta estava incomodada com a tranquilidade da sua irmã, porque enquanto ela estava lá trabalhando, Maria estava sentada aos pés de Jesus. E ela criticou, e ela falou: Senhor, o Senhor não vai chamar a atenção dela? Porque eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui ocupada, e Maria está aí de boa, e eu aqui trabalhando. Então, naquele momento, depois que Jesus deu essa lição para ela, ali nós podemos ver que Maria escolheu a melhor parte. Mesmo Marta trabalhando tanto para servir a Jesus, Maria estava no lugar mais alto da sua vida. Ela estava aos pés de Jesus Cristo. E essa parte, Jesus disse, não lhe será tirada. Assim como eu e você estamos hoje aqui, nós estamos neste momento na posição mais alta da nossa vida, porque nós estamos reunidos aos pés de Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Senhor da igreja, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, sabe o que nós aprendemos aqui? Que o melhor lugar para a nossa vida é estar aos pés de Jesus. Não é estar preocupado com os afazeres da nossa vida. Muitas vezes a pessoa entra na igreja, mas ela não consegue deixar o celular, porque ela está querendo ver notícias, querendo ver se o seu time ganhou ou não, querendo mandar mensagem para alguém, e às vezes até dentro do culto. Conecte-se com aquilo que Deus está falando com você. Este é o lugar mais alto que você vai conquistar nesta noite, porque Jesus é a fonte de vida, Jesus é a fonte de alegria, e aprender dele e com ele é a melhor coisa da nossa vida, amém? Não é isso que nós queremos fazer nesta noite? Mas a segunda vez que esta Maria aparece na Bíblia, já está em João capítulo 11. E ela agora se joga aos pés de Jesus, não para aprender, mas para chorar, porque o seu irmão Lázaro estava morto e sepultado. Ela estava vivendo a dor do luto. Meus irmãos, Maria nos ensina que não há lugar melhor para depositarmos nossas dores, nossas perdas, nossas angústias, nossos dramas, nossas aflições, nossas decepções, do que aos pés de Jesus Cristo, o nosso eterno amigo, o nosso Salvador. Mas a terceira vez que Maria aparece na Bíblia é aqui nesse texto de Marcos que lemos, que é paralelo com João capítulo 12, é o mesmo contexto. Só que agora ela está aos pés de Jesus para agradecer. E eu quero crer que ela estava agora agradecendo pelo fato de Jesus ter ressuscitado o seu irmão Lázaro. Lázaro estava à mesa com eles. E aqui vai uma orientação para todos nós. Nada melhor do que abrir a nossa casa para que o nome de Jesus seja proclamado. Vamos falar de novo? Nada melhor do que abrir os nossos lares para a proclamação do nome de Jesus. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, então eu posso prosseguir entendendo esse contexto, olhando o versículo 3. Porque no versículo 3 diz que estando ele em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão, o leproso. Bom, há algum problema aqui teológico nesse texto. Simão, o leproso. Nós não sabemos quem era esse Simão. Talvez ele era esposo de Marta, ou pai de Marta, ou apenas um amigo ou parente. Nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, ele era próximo de Marta, Maria e Lázaro. Só que o texto diz que ele era leproso. Meus irmãos, jamais um leproso poderia estar assim numa casa, sentado à mesa. Jamais. Um leproso deveria estar num leprosário, deveria estar isolado da comunidade, e se por acaso fosse cidade, ele tinha que usar um sino no pescoço, balançar o sino e começar a gritar, imundo, imundo chegando. Ele não poderia entrar na cidade de qualquer maneira, porque era impuro. Este homem, então, não poderia ser leproso. Mas por que o nome dele é Simão, o leproso? Provavelmente Jesus já tinha curado este homem. Provavelmente ele já tinha sido leproso, porque jamais ele poderia estar naquela mesa leproso. Era algo do passado. Isso aqui nos dá uma grande lição. Aqui está o risco que nós ainda corremos em nossos dias. O risco de rotularmos as pessoas. E nós temos essa mania de rotular as pessoas.
Para pensar comigo. Quantas vezes você rotula alguém, chama a pessoa por um apelido, e às vezes fala, não, é brincadeira. Nem sempre brincadeira pode ser uma coisa saudável. Pode ser algo perigoso. Você olha para aquela pessoa e vê que ela tem uma cabeça um pouco maior. Fala aí, cabeção. Aí, conhece o irmão cabeção? Aí aquele irmão fica conhecido como irmão cabeção. E aí depois você vai descobrir que o nome dele não é aquele, mas você vai ficar na memória somente com o irmão cabeção, porque você rotulou aquela pessoa daquela maneira. E isso é algo lastimável. O rótulo é algo perigoso. A pessoa às vezes não precisa mais daquele rótulo, de repente ela cresceu um pouco, a cabeça então ficou igual ao corpo, né? Ou de repente ela é uma pessoa que não tinha uma cabeça tão grande assim, mas a pessoa simplesmente a rotulou. Meus irmãos, às vezes a pessoa viveu uma vida errada no passado e a pessoa sempre vai rotulá-la e vai dizer, aquele ali é o ex-bandido, ou o bandido da luz vermelha que se converteu. Bom, se ele se converteu, não é mais bandido da luz vermelha. E isso a gente foi ouvindo através de muitas vezes e de muitos testemunhos. Não é assim. Aqui está um homem, e este Simão provavelmente estava ali curado, restaurado, e estava ali também para se alegrar com Jesus Cristo, para dizer a Jesus o quanto ele também o amava. É por isso, meus irmãos, que diante desse contexto, eu quero focar em algumas lições daquilo que aconteceu com Maria, das suas atitudes ali aos pés de Jesus Cristo. Primeira lição, eu vejo aqui no versículo 8, que Maria nos ensina que ela fez o que pôde para Jesus. Vamos falar juntos? Maria fez o que pôde para Jesus. Eu e você temos feito o que nós podemos para Jesus? Veja comigo o verso 8. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Eu acho interessante que ela pegou um vaso de alabastro, ou seja, um vaso de pedra decorativa. E nesse vaso tinha um perfume que era muito, mas muito caro, com uma essência chamada essência de nardo. Se você olhar depois, em Mateus capítulo 26, diz que este vaso estava cheio, ou seja, completamente até a boca, deste perfume nardo. E Marcos vai dizer que esse perfume era preciosíssimo. Meus irmãos, Marcos ainda teve o cuidado de dizer que aqui dentro desse vaso de alabastro tinha uma essência de nardo. E isso era completamente algo caríssimo, algo muito bom para aquela época. Tanto que o autor sagrado vai avaliá-lo por cerca de mais de 300 denários. E o que seria isso? Seria provavelmente o salário de uma pessoa durante um ano inteiro. Você consegue imaginar você comprar um perfume e ficar um ano inteiro, pegando o seu salário inteiro do mês para pagar um frasco pequenininho, talvez de 200 ml de um perfume? Você teria coragem de fazer isso? Foi isso que aconteceu. Era algo caríssimo. E o texto diz que quando Jesus estava na mesa, ela foi e fez o quê? Pegou uma gotinha. Jesus, dá licença, dá a orelhinha aqui, Jesus. Ó, Jesus, só um pouquinho do outro lado agora. Jesus, levanta um pouquinho a barba aqui, eu pronto. Ó, o senhor está cheiroso, hein, Jesus? Foi isso que ela fez? O texto diz que ela quebrou o vaso, ou seja, ela não destampou. O propósito do coração de Maria era derramar todo aquele perfume em Jesus. O propósito dela era para que não sobrasse uma gota sequer dentro daquele frasco. Irmãos, com certeza, esse perfume tomou conta daquela casa. Você conhece aquele irmão, aquela irmã que quando chega perto de você, você já está sentindo, está chegando, ó, nem vi, o irmão falou e tal, está chegando o cheiro do perfume. Você já conhece o cheiro do perfume daquela pessoa, não é assim? Agora imagina um perfume que é caro, que é forte, que é a essência pura, sendo derramado pelo corpo inteiro de uma pessoa. E o texto diz ainda que ela solta os seus cabelos, começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. É por isso que Marcos registrou dizendo que ela fez o que pôde para Jesus. Irmãos, será que nós temos feito isso? Temos dado para Jesus aquilo que a gente pode? E essa pergunta não se cala na minha mente. Será que você tem feito isso para Jesus no seu dia a dia, de segunda a segunda? Temos dado o máximo para Jesus?
Na verdade, meus irmãos, muitas vezes temos dado muito mais da nossa sobra, o nosso resto, aquilo que não faz falta para a gente, do que dar o máximo para Jesus. Deixamos para ler a Bíblia somente quando a gente tem tempo, deixamos de orar quando dá. Você simplesmente às vezes corre tanto para lá e para cá, está tão agitado no dia a dia, que não tem tempo de estar na presença do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, falando com Jesus Cristo. E quando eu li esse texto mais uma vez, eu fiquei incomodado por aquilo que nós temos feito por Jesus. Meus irmãos, vamos ser sinceros, nós temos feito muito pouco para Jesus, porque não temos dado para Jesus o que podemos, dos nossos dons, dos nossos talentos, do nosso tempo, do nosso dinheiro, do nosso coração, da nossa consagração a Jesus Cristo. Quanto tempo a gente passa no celular durante a semana? Com certeza, muito mais do que em oração, buscando a face de Jesus. Será que nós temos dado o que podemos para a nossa casa, como marido, como esposa, como filhos, como pais? Muitas vezes nós também estamos dando muito aquém daquilo que deveríamos dar, ou seja, temos sido pessoas que na nossa vida diária não estamos fazendo aquilo que nós podemos, aquilo que é o melhor de nós. Para mim, Maria aqui me ensina que como servo de Jesus Cristo, nós deveríamos oferecer o que podemos para Jesus Cristo. Essa para mim foi a primeira lição que ela tem a nos ensinar nesta noite. Maria ofereceu o que pôde a Jesus. A outra lição que eu vejo na vida de Maria é que ela não só ofereceu o que pôde, mas diz o texto que ela deu o seu melhor. Vamos falar juntos? Ela deu o seu melhor. No versículo 3, diz lá na parte final que este nardo puro era preciosíssimo, quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça este bálsamo. Irmão, para quem não sabe, aqui está um perfume que não era qualquer perfume. Não é aquele perfume que você compra porque você realmente está apertado, vou comprar isso aqui, porque esse é um perfume mais barato, dá para poder tirar um pouquinho do meu cheiro ruim se eu não tomei banho, né? Não era esse tipo de perfume. Aqui o texto é claro em dizer que era a essência raríssima de nardo. E sabe de onde vinha essa essência? Do Himalaia. Ou seja, das cordilheiras do Himalaia. E vinha carregada em lombos de camelos. E cada grama desse perfume equivalia a pelo menos um dia de trabalho muito bem trabalhado. E nessa época, as mulheres iam comprando pouco a pouco esse perfume, porque elas colocavam nesse vaso de alabastro, porque elas tinham esse prazer de guardar esse perfume para o dia do seu casamento. Era algo muito importante, era para o dia mais feliz da sua vida. E é por isso que um vaso desse de alabastro cheio equivalia a 300 denários, ou seja, um ano de trabalho. E ela jogou tudo sobre Jesus. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, gente, eu penso nas pessoas que fazem aquelas aventuras em relação ao perfume. Quantos aqui teriam coragem de pagar 20 mil reais num vidro de 200 ml de perfume? Cada um aqui. Calma, um de cada vez. Você pagaria 20 mil reais num vidro de perfume de 200 ml? Quantos aqui já compraram aquele perfume francês? Ou o genérico do francês, né? Quantos aqui já compraram aquele perfume que você falou, pastor, esse perfume eu paguei caro, eu paguei quase R$1.000 nesse perfume. Aí você, quando vai sair, ou para passear, ou para namorar, para ir no shopping, como que você faz? Tomar um banho desse perfume. É assim que você faz? Normalmente, o que a gente faz? Você está até tremendo, né? Aí você bota ali de novo, aí você tampa, aí você coloca lá bem no fundo do seu guarda-roupa, com medo de alguém mexer e quebrar, fecha, ai, graças a Deus, né? Aquilo ali é para durar no mínimo uns 5 anos. Haja dinheiro para ficar pagando por um perfume tão caro assim. É melhor comprar um Dove mesmo. Meus irmãos, eu acredito que todo mundo aqui que compra ou se aventura a comprar um perfume caro, você não vai querer entornar aquele perfume, você vai querer colocar uma gotinha a cada vez que você sai. É um perfume que você sabe que tem que durar muito tempo. Agora imagine Maria. Ela está com algo preciosíssimo, que seria para ser usado no dia do casamento, algo que era muito caro, 1 ano de trabalho. Quando ela olha para Jesus, o seu coração transbordou de alegria. Ela não usou comedidamente esse perfume, abrindo uma tampa e colocando um pouco sobre Jesus. Não foi isso que Maria fez, pelo contrário, ela quebrou o vaso de alabastro, ela derramou tudo sobre Jesus, porque o seu coração era um coração de adoradora. Ela estava
grata por tudo que Jesus tinha feito na sua vida. Ela deu o seu melhor para Jesus. Meus irmãos, é inadmissível que nós estejamos retendo o melhor para nós e para Jesus a gente sempre dá a sobra. É inadmissível. Que valor Jesus tem para nós se a gente sempre dá aquilo que sobra da nossa vida? Muitas vezes já vivenciei isso no meu ministério, que quando a igreja fazia o bazar, as pessoas davam sapatos com ar-condicionado, sapato furado, porque já não prestava mais, então vão dar para a igreja. A geladeira já estava com a borracha toda soltando e cheia de ferrugem, vou dar para a igreja, que para mim não serve mais. Comprava o airfry, usava o airfry até o airfry não aguentar mais, já cheio de gordura entulhado nele. Aí chegava, eu comprei um novo para mim, vou dar esse para a igreja. Por que para a igreja sempre tem que dar o pior? Por que para Jesus a gente quer dar de segunda, terceira categoria, para poder enaltecer o nome do Senhor assim? Eu não consigo entender, irmãos. A pessoa quando vai ofertar para missões ou vai dizimar, ela sempre dá o que sobra. Isso quando se dá. Se nós estamos dando para o Senhor aquilo que sobra, isso significa que Jesus para nós não tem nenhum valor. Vocês conseguem imaginar? Quantas vezes nós estamos dando para Jesus o nosso melhor, do nosso tempo, da nossa vida, dos nossos sonhos? Maria deu o que pôde, mas também deu o seu melhor. Ela fez isso de forma sacrificial. Eu fiquei pensando mais uma vez nesse texto, no porquê esta mulher, desta aldeia tão pobre, investir tanto dinheiro no perfume, para depois quebrar sobre Jesus. Meus irmãos, ela fez tudo isso, porque Jesus para ela não era somente um profeta, não era somente um pregador. Jesus para ela era o Messias, era o Salvador da sua vida, era o Deus encarnado, era aquele que fez o seu irmão voltar à vida. E aí ela pôde dizer: Jesus, nada que eu tenho é meu, tudo é teu, e eu sou do Senhor, eu te louvo porque tu és o meu Deus, o meu Salvador. Esta foi a ideia de Maria: eu quero dar o melhor que eu tenho para ti, porque o Senhor merece o melhor da minha vida. Esta foi a segunda lição. Terceira lição: Maria, ela não só ofereceu o que pôde, ela não só deu o seu melhor, não só deu de forma sacrificial, mas ela ofereceu a Jesus apesar das críticas. Vamos falar juntos? Ela ofereceu a Jesus apesar das críticas. Olha o verso 4. Mas alguns houve entre si que se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício do bálsamo? A pergunta que eu faço: quem é que se indignou com a atitude de Maria? Será que foi Simão, o ex-leproso? Será que foram as pessoas da rua? Será que foi o próprio Jesus que chamou a atenção dela? Maria, que absurdo, porque você quebrou esse perfume caríssimo sobre mim? Meus irmãos, quem criticou Maria foram os próprios discípulos de Jesus, em especial Judas, porque Judas era o tesoureiro. Judas era aquele que cuidava das finanças do corpo apostólico de Jesus Cristo. Então para Judas tudo aquilo era gasto. E num dia atrás eu falei que não existe gasto no reino de Deus. Existe o quê? Investimento. Eles começaram a criticar, e ele com certeza falou: puxa vida, com esse dinheiro você simplesmente podia ajudar muitas pessoas. Meus irmãos, tem tanta gente que questiona ou critica aquilo que nós fazemos para Jesus, aquilo que queremos dar de melhor para Jesus. Um exemplo: tem pessoas que falam: ir para a igreja mais de uma vez por semana é fanatismo. Para que ir para a igreja tanto assim? Eu não entendo esse povo que vive dentro de igreja. Eu não preciso estar dentro de igreja, é exagero. Você pode ser crente, mas não precisa ser bitolado. São falas de muitas pessoas, e pessoas se dizem crente. Criticam aqueles que estão servindo a Jesus e dando o melhor. Muitos ficam indecisos e simplesmente não trabalham na casa do Senhor, e por não trabalhar, e falam: não, já tem muita gente trabalhando, eu não preciso estar em cargo, não preciso trabalhar. Não, ninguém precisa estar em cargo para trabalhar. Podemos trabalhar do jeito que estamos, fazendo o melhor, fazendo de forma sacrificial, oferecendo para Jesus, servindo aquilo que nós queremos e podemos para aquele que é a razão da nossa vida. Só que todas as vezes que você for trabalhar para Jesus, se prepare, você vai receber críticas. Vejam que Maria aqui enfrentou críticas do corpo apostólico, ou seja, daqueles que seriam a base da igreja. E 3 atitudes foram gravíssimas sobre essa mulher. Primeiro, a indignação, porque está no verso 4 dizendo que eles ficaram indignados.
indignados. E eu pergunto à igreja, o que você entende pela palavra indignação? De acordo com o nosso Aurélio, indignação é raiva, indignação é revolta, indignação é ira, indignação é a pessoa dizer, eu estou indignado com o que você fez, você é louco pelo que você fez, que falta de bom senso que você fez, que falta de entendimento que você fez, que exagero da sua parte. Ou seja, isso é indignação. Os discípulos olharam para ela e cresceram para cima dela, ficaram indignados com Maria, ficaram indignados dizendo, você não podia ter feito isso. E tem mais, veja a segunda reação no verso 5, começaram a falar, você podia vender por mais de 300 denários e dar aos pobres, e murmuravam contra ela. Agora, além de indignados, também murmuravam. Vamos falar juntos? Murmurar. O que é murmuração? Murmuração é ficar cochichando um com o outro. Murmuração é ficar fofocando, difamando. Murmuração é fermentar um assunto que aconteceu para outros. Ficaram murmurando, falando, gente, isso só tem cabimento, olha só o que ela está fazendo, ela está doida, isso é um absurdo, isso não se faz. E Maria estava ali, ela não parou, ela não se abateu, ela continuou fazendo o que ela estava fazendo para Jesus. Ela tinha um foco na vida dela. Mas olha só a terceira situação, que foi muito severa, olha o verso 6. Jesus, porém, disse, deixai-a, porque a molestais. Alguém tem outra palavra além de molestais aí? Por que a incomodais? Porque vocês estão perturbando. Molestar é isso. Molestar é exatamente perturbar, é tirar ela da razão dela, é incomodá-la, é ficar botando a mão no ombro, falando, o que você está fazendo? Para com isso, você está doido? É exatamente ofender uma pessoa. Jesus está chamando a atenção, não de Simão, o ex-leproso, não das pessoas lá fora. Jesus está chamando a atenção da sua própria igreja, que estava sendo formada. Ele falou, parem de perturbar esta mulher. Esta mulher está fazendo o que é melhor. Meus irmãos, o que mais me chama a atenção é que Jesus chamou a atenção dos discípulos, mas em momento algum no texto diz que Maria ficou depressiva, que Maria falou, eu não quero mais fazer nada aqui, eu estou humilhada, ninguém me compreende, ninguém me apoia nisso que eu estou fazendo, esse meu ministério não há apoio de vocês, eu entrego tudo e estou indo embora. Maria continuou fazendo, sabe por quê? Porque o seu foco, o seu amor era naquele que era o Senhor da sua salvação. É assim que nós temos que agir. Às vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que as pessoas falam, com aquilo que as pessoas criticam, que a gente acaba deixando de fazer o nosso melhor para Jesus Cristo. Meus irmãos, a gente não tem que terceirizar os nossos sentimentos e nem as nossas atitudes por estarmos preocupados com aquilo que as pessoas vão falar. Eu vou fazer para Jesus o que eu tenho que fazer, porque eu amo a Jesus e farei, independente das críticas. Para mim, o importante é dar glória, louvor e honra àquele que me salvou, se entregou por mim, àquele que me ama e com amor eterno, e é com Ele que eu passarei a eternidade nos céus. Eu quero viver para Ele, eu não me importo o que as pessoas vão falar a meu respeito. E ela derramou nardo sobre Jesus, porque ela tinha certeza, eu estou fazendo o que eu posso, o melhor, sacrificialmente, porque eu faço para Jesus, sem preocupar com o que as pessoas vão falar comigo. Mas aí, eu acho que no versículo 7, alguém que com certeza foi Judas disse que poderíamos dar para os pobres, no versículo 6, melhor dizendo, e no 7 Jesus fala, vocês estão preocupados com pobres? Vocês estão realmente querendo ajudar os pobres? Vocês estão querendo encher a barriga dos pobres? Os pobres vocês têm o tempo todo do lado de vocês. Os pobres estão aí toda hora ao redor de vocês. E vocês se preocupam em ajudar quando? Quando? Agora eu, Jesus, a mim, vocês não vão ter para sempre. Uma hora eu vou partir. Jesus estava criticando aqui, mais precisamente Judas. E o que eu vejo aqui nesse momento é que tem muitas pessoas que se preocupam só com isso. Pastor, a igreja tem que fazer muitas cestas básicas. Amém, isso é uma missão da igreja. Mas eu pergunto, qual é a finalidade da igreja? Existe missão. Qual é a finalidade da igreja? A igreja existe para um fim. Qual é? Fazer cestas básicas? Dar roupa para o pobre? Encher a barriga do necessitado? Pregar o evangelho é a finalidade da igreja? Não. Vir aqui, pintar o templo, arrumar tudo isso, esta é a finalidade da igreja? Não, isso é missão. Tudo isso é missão. Pregar o evangelho, fazer as obras que têm que ser feitas, ajudar o pobre, tudo isso é missão.
A finalidade da igreja é exaltar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando você cumpre a missão de pregar o Evangelho, quando você vai lá, ajuda o pobre, veste o pobre, fala do amor de Jesus para o pobre, para que ele creia em Jesus, se converta, você está fazendo isso para quê? Para que ele continue naquela vida? Não, para que ele entre na igreja e venha também exaltar, glorificar e dignificar o nome de Jesus. Ou seja, tudo que fazemos, evangelismo, missões, qualquer coisa, é para que as pessoas entrem aqui, cumpram a finalidade da igreja na terra: exaltar, glorificar e dignificar o nome do Senhor da nossa salvação. Esta é a finalidade da igreja. Maria tinha este foco. A finalidade dela era exaltar o nome de Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, e não é por obras. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2, a partir do versículo 8. Meus irmãos, essa para mim é uma evidência da conversão. Quando a pessoa glorifica o nome do Senhor, abençoe os pobres, mas que tudo que ela faça seja tão somente para a honra, para a glória do nome de Jesus Cristo. Agora eu pergunto aos irmãos: Maria fez coisas nesse texto aqui que aos olhos das pessoas não era algo legítimo para uma mulher daquela época fazer. Porque uma mulher daquela época não poderia soltar os cabelos e muito menos lançá-los sobre os pés de alguém. E ela soltou os seus cabelos. E nessa época, uma mulher que soltasse o seu cabelo em lugar público, ela colocava a sua reputação em dúvida. E na verdade o que Maria estava dizendo é o seguinte: a minha reputação, a minha moral, a minha vida, só cabe a Jesus julgar, e eu quero estar aos pés dele, dando o meu melhor. O que passava no coração dela era a aprovação de Jesus Cristo. Ela não se preocupava com que as pessoas pudessem falar dela, ela só queria agradar a Jesus Cristo. Será que muitas vezes você não deixou de servir a Jesus, preocupado com aquilo que as pessoas vão falar a seu respeito? Preocupado com o julgamento do seu patrão, com o julgamento dos seus familiares, com o julgamento dos seus vizinhos? Queridos, a coisa mais importante da nossa vida é ter a aprovação daquele que é santo e poderoso, o Senhor das nossas almas. Se preocupe com o que Jesus pensa de você, não com o que as pessoas vão falar a seu respeito. Esta foi a terceira lição na vida de Maria. Mas eu quero encerrar aqui, porque eu aprendo com Maria que ela não só ofereceu o nardo precioso a Jesus da maneira que pôde, dando o seu melhor de forma sacrificial e apesar das críticas, mas Maria fez na hora certa. Maria fez na hora certa. Veja comigo o verso 8. Ela fez o que pôde e antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Enquanto Judas estava preocupado em encher a barriga dos pobres, porque não era, ele estava preocupado em ter aquele dinheiro para ele. Na verdade, Jesus estava dizendo o seguinte: o que ela está fazendo é algo espiritual, é algo muito profundo. Meus irmãos, eu pergunto a vocês, quantos dias faltava aqui para a Páscoa? Lembram do versículo 1? 2 dias. Ou seja, Jesus saiu depois de Betânia e ele foi direto para Jerusalém. Logo a seguir, Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. A multidão foi atrás dele com palmas, cantando: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus depois desceu do Monte das Oliveiras, ele cruzou o vale de Cedron, e assim Jesus chegou no Monte Moriá, e lá estava o templo, e a cidade cercada por suas muralhas. E a Bíblia nos informa que quando Jesus entrou na cidade, ele começou a chorar convulsivamente, como diz Lucas 19, verso 41. E Jesus chorou porque Jerusalém não aproveitou ao tempo, não aproveitou a oportunidade. Meus queridos irmãos e amigos, Jesus chorou porque sabia que a cidade que matou seus profetas seria pisada logo a seguir pelos romanos. Os judeus seriam passados ao fio da espada, os judeus seriam dispersos pelo mundo. E assim Jesus entrou na cidade e ele chorou por Jerusalém. Ele sabia o que iria acontecer com Jerusalém, e Jerusalém não deu a mínima para ele como Messias, como Deus encarnado.
E a partir de então Jesus não fala mais com a multidão. Ele então se reúne com seus discípulos no cenáculo e ele celebra a sua última Páscoa. Ali ele lavou os pés dos discípulos, ali ele consolou os seus discípulos, ali ele falou do céu, da casa do seu Pai, ali ele falou da descida do Espírito Santo, ali ele falou da sua segunda vinda a este mundo. Ali Jesus instituiu a ceia do Senhor. Depois cantaram um hino, então ele desceu, atravessou de novo o vale de Cedron, passou de novo pelo Monte das Oliveiras, entrou no jardim do Getsemane e travou uma batalha de um sangrento suor. E sabe o que me chama a atenção? Sabe o que significa a palavra Getsemane? É um nome tão bonito, não é mesmo? Ah, pastor, doido para ir em Jerusalém, eu quero conhecer o jardim do Getsemane. Que lugar lindo, que lugar sereno. Mas o que significa Getsemane? Prensa de azeite. Lugar que se apressava ali, amassava, esmagava os carocinhos da azeitona. E sabe como que eles faziam aquele processo? Eles pegavam todo o caroço da azeitona, colocavam sobre aquele local que era como se fosse uma redoma de pedra, e eles colocavam uma roda grande de pedra em cima por 4 homens, e eles ficavam então andando em volta, esmagando aqueles caroços de azeitona, e aquele primeiro óleo que saía era considerado o óleo consagrado a Deus, a primícia. Depois, naqueles mesmos caroços, eles colocavam uma segunda pedra, e eles de novo esmagavam os mesmos carocinhos de azeitona, e ali eles utilizavam azeite para colocar na comida. Depois eles colocavam uma terceira prensagem, das 4, a terceira prensagem rodava de novo, esmagava de novo aqueles caroços de azeitona, e saía ali aquele azeite que era para usar para as lâmpadas, para acendê-las durante a noite. E por fim, a raspinha do tacho, eles colocavam uma 4ª pedra e empurravam aquilo, esmagavam o máximo que podia, e o que saía ainda dali era utilizado para fazer sabão. Sabão. Já que Getsemane significa prensa de azeite, nesse processo tinha esses 4 tipos de prensa. Aí eu pergunto a vocês, que comparação tudo isso tem com Jesus Cristo? Toda. Porque a primeira prensa, o azeite era o quê? Primícia. Jesus é o quê? É a primícia daqueles que dormem, é aquele que ressuscitou por si só. Depois, a segunda prensagem era para o azeite, para a alimentação. Jesus é o alimento da nossa alma, é o pão da vida, Ele que sustenta a nossa vida espiritual. Terceira prensagem, era para sair o azeite para a iluminação. Jesus é a luz deste mundo, e quem está com Jesus nunca andará em trevas. E quarta prensagem, sair então o sabão. Jesus é aquele que limpa a nossa vida, nos transforma, nos purifica e nos faz ser novas criaturas. Dá para vocês entenderem que coisa linda? Mesmo com todo aquele momento que ele estava sendo esmagado no Getsemane, aqui temos uma analogia fantástica do Getsemane com a pessoa de Jesus Cristo. E ali, Jesus travou aquele momento que ele estava suando gotas como sangue, e o anjo do Senhor veio consolá-lo. Ele então foi preso logo depois, cuspido, espancado, humilhado. No dia seguinte, depois de passar a noite apanhando, Jesus foi condenado por 2 crimes, blasfêmia e rebelião contra Roma. Lá no pretório romano, ele saiu julgado e condenado. Dali, ele saiu pelas ruas de Jerusalém, carregando um lenho maldito nas suas costas. Assim ele foi para o Gólgota, foi crucificado às 9 horas da manhã, morreu às 3 horas da tarde. Logo depois, ele foi sepultado. Era sábado, e assim, no primeiro dia da semana, no domingo, as mulheres então foram ao sepulcro de madrugada para fazer o quê? O que essas mulheres foram fazer no sepulcro? Colocar perfume no corpo de Jesus. Exatamente o que Maria tinha feito dias atrás, mas no corpo vivo de Jesus. Dá para vocês entenderem por que Jesus falou que Maria fez na hora certa? Ela fez já preparando, antecipando o corpo de Jesus para a sepultura. E a Bíblia nos narra ainda que quando elas chegaram para fazer isso lá no túmulo de Jesus, viram que a pedra do sepulcro estava removida. Louvado seja o nome do Senhor. Um anjo estava sentado na pedra, e o anjo perguntou para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E sabe, meus irmãos, naquele exato momento que houve alegria, elas também entenderam: é tarde demais, não conseguimos fazer a tempo o que queríamos fazer, colocar perfume no corpo de Jesus. O que o anjo estava dizendo:
vocês deveriam ter feito isso antes, na hora certa, agora é tarde demais. Sabe o que isso me ensina? Que ao derramar o nardo puro, caro, sobre Jesus, Maria nos ensina que nós temos que fazer, e o que temos que fazer para Jesus é na hora certa, é agora, não é amanhã. Ah, pastor, no ano que vem eu quero me envolver mais na igreja. Pastor, no ano que vem eu vou ler a Bíblia. Não, todo final de ano a pessoa faz 1000 promessas, a começar de ler a Bíblia. Começa Gênesis, janeiro, dia 1º. Estou lendo Gênesis, pastor, louvado seja o Senhor. Fevereiro, e aí, está onde? Estou em Gênesis. Março, e aí? Gostei de Gênesis, pastor. Abril, pastor, Gênesis é um livro tão bacana, né? Maio, pastor, você acredita que eu vou fazer um doutorado em Gênesis? E qual capítulo você está? Estou no capítulo 1 ainda, pastor, estou sem tempo. E você vai passar o resto do ano e não leu a Bíblia, mas você fez uma promessa. E Eclesiastes 5 diz o quê? Quando a Deus fizerem um voto, não tarde de cumpri-lo, porque Deus está no céu e tu está na terra. E aí, queridos, é entre nós e Deus diante dessa promessa. Sabe o que eu vejo aqui com relação a Maria? Maria fez o que ela pôde fazer, o seu melhor, sacrificialmente, de todo o coração, apesar das críticas, e ela fez na hora certa. Eu quero dizer para você, marido, se você tem que dizer para sua esposa que você a ama, não vai ser hipócrita de dizer isso para ela na sepultura, não. Em São Paulo eu fui chamado de Zé do Caixão, espero que aqui eu não seja mais com esse título, né? Porque eu vivia fazendo muitos velórios. E eu cansei de ver maridos chorando sobre o caixão da sua esposa, passando a mão no cabelo e fazendo declarações de amor. Depois eu perguntei para a família como que era o relacionamento deles. Ele amava a esposa daquele jeito, e nada, não dava atenção para ela vivia frustrada em casa, era um marido grosso com ela. Eu falei, gente, olha só quanta hipocrisia. Irmãos, a maioria das vezes que eu vi alguém fazendo declamações de amor sobre o caixão, era remorso. Fizeram de forma tardia. Então, marido, se você tem que falar para sua esposa que a ama, diga agora. Fale para ela o quanto você a ama. Esposa, diga para o seu marido hoje. Pai, mãe, diga para os seus filhos hoje que vocês os amam. Irmãos, a coisa mais triste que eu ouvi uma vez na porta da igreja em São Paulo foi um adolescente que me abraçou e falou, pastor, é a primeira vez na minha vida que eu recebo o abraço de um homem como um pai. O meu pai nunca me abraçou. Meu pai nunca me disse que me amava. E o Senhor me disse aqui, eu te amo em Cristo Jesus. Aquele jovem me abraçou e não discordava de mim, porque ele estava tão emocionado. Eu não podia imaginar o quanto um abraço fazia diferença na vida daquele jovem. E quanto pai e mãe que trabalha a semana inteira, dá um duro danado para dar o melhor para o filho, mas o que o filho quer é um abraço teu. É o seu carinho, é o seu amor, é a sua atenção. Amanhã pode ser tarde demais. Quantas pessoas estão na igreja, ouvem a palavra de Deus, mas estão lá no mundo de Nárnia, como diz alguns, né? Não estão conectados com Jesus, não estão dando a mínima para a pregação do Evangelho, e de repente a morte chega, e será tarde demais. Não adiantou estar dentro da igreja, se você não nasceu de novo, se você não deu crédito à palavra de Jesus, se você não se entregou para Cristo, foi tudo perca de tempo. E quem sabe nesta noite, não é a hora certa que Jesus está te dando, para você entregar a sua vida para Ele. Meus irmãos, o dia de valorizar aquilo que Deus está nos dando é hoje, é agora. E sabe, meus irmãos, o que é mais lindo nesse texto? Porque nesta noite, na segunda igreja batista de Petrópolis, está acontecendo esta profecia, mais uma vez, de Jesus Cristo, dia 16 de junho de 2024. Veja comigo o verso 9. Em verdade vos digo, que em todo mundo, onde quer que for pregado o Evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Nesta noite está se cumprindo aquilo que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás sobre esta mulher. Maria está sendo lembrada, está sendo agora colocada para nós como lições para a nossa vida cristã. Palavras de Jesus mais uma vez se cumprindo. Maria, ela fez o que pôde, o seu melhor, sacrificialmente. Maria, ela agiu na hora certa, ela não se preocupou com aquilo que falaram dela, e os reflexos das atitudes de Maria foram para a eternidade. O que nós estamos fazendo hoje, irmãos, será reflexo para a nossa história. O que as pessoas vão dizer quando a gente estiver morto? Será que as pessoas vão dizer, foi tarde?
Será que as pessoas vão dizer, puxa vida, que pena, morreu tão jovem, tão cedo? O que as pessoas vão dizer? Ali vai um pai, um honesto, trabalhador, ali vai um servo do Senhor. Meus irmãos, quantas pessoas queridas que morreram e caíram no esquecimento. A gente entra dentro de um cemitério, a gente começa a ver as lápides, algumas completamente sujas, desbotadas, porque ninguém voltou mais lá, outras arrumadinhas com flores, e a gente começa a ver que ali está cheio de sonhos, de projetos, cheio de pessoas que um dia tinham desejos, muitas pessoas que agiram de forma errada ou acertaram, mas a gente começa a ver, elas passaram, para muitos elas ficaram no esquecimento, mas quando você é alguém que marca uma geração, como alguém que ama Jesus Cristo, o seu corpo pode virar pó, mas as suas atitudes vão gerar um legado e nunca vão esquecer de você. Assim como Maria, que já morreu há milênios atrás, e até hoje ela tem sido honrada, porque ela fez o melhor para Jesus Cristo. Será que nós estamos hoje semeando para a eternidade? Isso está se cumprindo nesta noite, e Jesus está te dando esta nova oportunidade, para que você possa fazer o que você pode para Jesus, dar o seu melhor, fazer apesar das críticas, fazer na hora certa, porque é aqui agora o momento para você mudar a sua história. Você não, Deus, mas você tem um passo muito importante de entregar a sua vida nas mãos de Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e quero convidar você a pensar um pouco naquilo que Jesus nos ensina nesse texto nesta noite. Naquilo que Maria representa para nós como uma mulher que fez o seu melhor para Jesus, como uma mulher que amou Jesus e foi grata a Jesus por tudo que Ele fez, como uma mulher que não se preocupou com as críticas, não se preocupou com o que iriam falar dela, o foco dela era Jesus Cristo. Quem sabe você não está aqui nesta noite, mas você perdeu o foco de Jesus. Você está preocupado com tantas coisas na sua vida. Você já está preocupado com o que vai acontecer amanhã. Você está preocupado com os problemas que você tem que resolver em sua casa. Lance sobre Deus a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você. Foque em Jesus. Olhe para aquele que está aqui agora, entre nós. E Ele bate na porta do teu coração. Ele diz, hoje eu quero fazer morada na sua vida para sempre. Esta é a hora. A hora certa não é um dia. A hora certa não é no próximo domingo. Você não sabe se estará vivo domingo que vem. A hora certa é agora. Você quer fazer o melhor para Jesus? Faça agora. Você precisa pedir perdão a Jesus pelos seus pecados? Peça agora. Você precisa dizer para alguém, me perdoe pelo que eu falei com você? Fale agora. Você quer dizer para sua esposa o quanto ela é importante para você? Diga para ela hoje. Diga para o seu esposo hoje, diga para os seus filhos hoje. Nunca é tarde para recomeçar na presença de Jesus. Só que não é amanhã, é hoje, é agora, é aqui neste lugar. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. E em nome de Jesus, com temor e tremor, eu quero te desafiar a sair do seu lugar e a vir aqui. Porque eu quero orar por você e colocar a sua vida diante de Jesus. Você tem tido tantos compromissos na sua vida. Você está preocupado com a empresa, preocupado com seus filhos, preocupado com a escola, preocupado com a saúde. Mas você não tem estado preocupado, talvez, com a sua vida com Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus nessa noite e diga, Senhor, eu quero fazer o que eu posso para Ti, o meu melhor. Eu não estou mais preocupado com o que vão dizer de mim. Eu quero ser do Senhor para sempre. E eu quero fazer agora, na hora certa. Eu não quero mais perder tempo na minha vida. Aqui estou, Senhor, usa-me, transforma-me, revigora-me. Deus está falando com você, então vem aqui à frente, não tenha vergonha. Diga, Senhor, eu estou pronto a fazer para o Senhor aquilo que é necessário. Senhor, eu quero colocar a minha família no Teu altar. Senhor, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos para abençoar a vida da minha casa. Mas eu quero fazer isso a partir de hoje, Senhor. Eu quero agir como Maria, agora, neste momento. Se Deus fala com você, vem aqui à frente. Eu quero te dar essa oportunidade. E eu não vou demorar. Se o Senhor fala contigo, agora é o momento de você firmar o seu compromisso. Quem sabe você não está afastado da igreja, afastado do Evangelho. Esta é a noite de você se reconciliar com o Senhor. É agora, esta é a hora. Não é depois, é agora.
As mulheres que foram ao sepulcro, elas chegaram tarde demais. Maria, ela conseguiu fazer na hora certa. Você quer fazer isso? Então pode vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Se Deus fala ao teu coração. Talvez você diga: pastor, eu estou demorando muito para poder tomar uma decisão, eu preciso me batizar. Eu quero servir ao Senhor nesta igreja. Eu quero ser um instrumento aqui neste lugar para a glória do Senhor. Então venha aqui à frente. Coloque a sua vida diante do Senhor. Se Deus fala com você, pode vir, em nome de Jesus. Dê o seu melhor. Faça o que você pode. E faça apesar das críticas. Mas faça agora. Alguém? Pode vir. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Para nós é um motivo de grande alegria poder estar na Tua presença, na Tua casa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Obrigado, Jesus, porque naquela cruz o Senhor pôde gritar em alto e bom som: está consumado. Obrigado, Jesus, pelo Teu grande amor. Obrigado, Jesus. Como disse Paulo, o Teu amor excede a nossa razão. Não temos como medir a altura, a largura ou a profundidade do Teu amor. Ó Jesus, o que nós temos feito para Ti é muito pouco, Senhor. Nos perdoe, Jesus. Queremos dar para o Senhor o melhor da nossa vida, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa consagração. Ó Senhor Jesus, nos perdoe se nós só deixamos sobras para o Senhor no dia a dia. Senhor Jesus, nesta noite estamos dizendo para o Senhor o quanto nós estamos querendo Te servir de todo o coração, e não estamos preocupados, Senhor, com as críticas, com as palavras de alguém nos depreciando diante daquilo que estamos fazendo. Queremos, ó Deus, somente fazer com que o Teu nome seja honrado, glorificado e exaltado. Ó Senhor, nós não queremos fazer isso agora, no mês que vem, no próximo ano, ou quem sabe na próxima semana. O que queremos fazer, Senhor, é neste momento, é agora. É a hora certa, Senhor, de Te servir e fazer a Tua vontade. É hoje. E por isso, ó Deus, aqui estamos, colocando as nossas vidas no Teu altar e dizendo: usa-nos, Senhor. Envia-nos para onde o Senhor quer que a gente venha fazer a Tua obra. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos aproveitar a hora certa para agir na nossa família, nos nossos relacionamentos e dizer que nós amamos agora, antes que seja tarde demais. Nos perdoe, Senhor, se temos sido um relapso com a obra do Senhor nesta terra. Ó Pai, o que nós oferecemos é a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. E fazemos isso agora consagrando a Ti. E Te agradecemos, Senhor, pela Tua tão grande salvação. E eu oro, a Deus, em nome daquele que é a razão da nossa vida, em nome daquele que é o cabeça da igreja, Cristo Jesus, a razão da nossa história. É neste nome que eu oro, hoje e para sempre. Amém. Você pode dar um abraço em duas pessoas que estão perto de você, que você ainda não deu um abraço, diga para ela: faça o seu melhor para Jesus, Ele está com você. Faça o seu melhor para Jesus, Ele está com você.